Olá pessoal, eu sou a Débora, estamos começando mais um podcast Nutrição de Safras e esse é o nosso último Feras do Agro de 2025. E sim, ele está muito especial, estamos aqui para falar de uma parceria de sucesso, Mosaic e Itaú BBA. Para isso, vou apresentar para vocês os nossos convidados. João Adrien, que é Head de SG Agro no Itaú BBA. Seja bem-vindo pela primeira vez conosco, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e obrigado pela parceria com a Mosaic. Então, vai ser ótimo estar com vocês hoje. Excelente. E para compor a mesa, ele que já não é novo, já esteve aqui conosco, Luiz Arruda, diretor de marketing na Mosaic. Seja bem-vindo de volta, Arruda. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. De novo, acho que é uma excelente oportunidade de fazer um bate-papo com o Fera, que está aqui do meu lado, e falar um pouco da parceria do Itaú BBA com a Mosaic. Excelente. E para começar, não vamos nos delongar aqui. A gente sabe que na COP30 houve o lançamento dessa parceria das duas empresas que são muito relevantes para o nosso setor. E a gente quer ouvir de você, João. Quais são as perspectivas do Itaú BBA? Como veio a questão da Mosaic, uma grande parceira, para a gente agregar a sustentabilidade e a crédito agrícola para o nosso setor? Perfeito. Bom, nós tivemos o lançamento dessa parceria Mosaic que está lá na COP, né, que foi uma grande conquista para todos que trabalharam nesse processo. E a parceria parte muito da percepção do Itaú BBA, que parcerias são muito importantes para ajudar a impulsionar a cadeia produtiva e parcerias, sobretudo, com empresas que fornecem insumos para todos os produtores rurais e para a cadeia como um todo. E o Itaú BBA tem uma grande, priorizou muito a agenda da sustentabilidade, então para o Itaú e para o banco como um todo, a sustentabilidade faz parte central das estratégias de negócio, porque nós entendemos, sobretudo na agropecuária, que os produtores que adotam práticas sustentáveis são produtores hoje muito mais modernos, adaptados a todos os contextos, os desafios climáticos e assim por diante. E a Mosaic também, acho que corrobora dessas mesmas estratégias, e ao longo desse processo nós nos encontramos, ou seja, o Itaú com toda uma solução financeira para incentivar a adoção de práticas sustentáveis, e a Mosaic com produtos que são muito bem consolidados e conhecidos no mercado, e a Mosaic não tem o que falar, Eu acho que é uma empresa ímpar dentro desse segmento, então nada melhor do que colocar duas empresas de destaque, unindo esforços para ajudar o produtor ou incentivar os produtores a avançar nessa trajetória de adoção de práticas cada vez mais sustentáveis, reduzindo emissão, aumentando a produtividade, cuidando do solo, que eu acho que é um super tema para nós aqui todos, e também se adaptando ao tema do clima, que para nós como instituição financeira também, produtores mais adaptados são produtores muito melhores também para enfrentar toda a diversidade de desafios que os produtores enfrentam, Não, Excelente ponto. Perfeito. E quando a gente fala nesses pontos de sustentabilidade, da dificuldade que o produtor enfrenta, a gente sabe que a Mosaic vem atuando muito nessa frente, Arruda. O que você tem para trazer de viés dessa parceria e também do nosso portfólio, que tem atuando diretamente na saúde do solo, no solo como um legado? Excelente ponto. Acho que o João foi muito feliz. Primeiro, reforçar o encontro desses dois gigantes no mercado. Então, quando dois gigantes protagonistas do mercado decidem fazer alguma coisa junto, a coisa acontece, e é isso que a gente está vendo no fruto dessa parceria. Acho que falar da parceria da Mosaic com o Itaú é falar um pouco também da tendência do mercado, falar da onde a gente veio e da onde a gente está indo. Então, quando a gente fala do papel do fertilizante em si no mercado, na sustentabilidade para o mercado, é um papel super relevante quando a gente fala de 40% do custo do produtor vem da utilização de fertilizante. E por isso eu acho que o Itaú procurou a Mosaic procurou o Itaú para consolidar essa parceria, pensando em prol dos agricultores brasileiros. E o João está corretíssimo. Quando a gente pensa nos agricultores que adotam práticas sustentáveis, aqueles que estão na vanguarda da tecnologia, são os agricultores que estão investindo no solo, que estão investindo naquele tripé de solo, que é o físico, o químico e o biológico. Como que esse tripé sustenta a produção ao longo do tempo? Então, são produtores mais resilientes, são produtores que estão mais preparados para o futuro da agricultura. Então, é um pouco disso que a gente vem consolidando através dessa parceria, culminando, logicamente, em crédito, muito mais como uma alavanca e não como única e exclusivamente uma solução. Perfeito. E quando a gente fala da parceria na prática, com Itaú, Mosaic, como vai funcionar para os produtores? Eles vão ter um manejo sustentável, vão ter condições diferenciadas. A gente pode trazer algum panorama mais específico? Boa.
Então, a parceria ela parte muito de um componente que é a prática que o produtor adota, e nós estamos, né, priorizando nesse momento, sobretudo, a adoção da prática do plantio de cobertura e mais o uso de insumos biológicos, mas principalmente a prática do plantio de cobertura, que é uma prática muito consolidada hoje no país, mas que nem todos os produtores sempre adotam essa prática, mas é uma prática que, né, que garante que o solo esteja coberto com matéria orgânica, contribuindo para, né, a absorção de carbono, de manutenção de matéria orgânica no solo, contribuindo, né, para a retenção de umidade, ou seja, é um solo muito mais protegido, Sim. que é uma das etapas que nós, né, uma das práticas que nós selecionamos, e também a Mosaic também selecionou produtos, né, de alta performance por um ponto do que o Arruda colocou, que é o aumento da produtividade, né? Eu acho que, né, nós entendemos que o Brasil tem um desafio enorme, que é garantir a segurança alimentar e garantindo também preservação ambiental, né? E o aumento da produtividade tem um efeito relevante do que nós chamamos de efeito poupa-terra, né? Que é o quanto que aumenta a produtividade reduz na demanda de novas áreas, né? Então, portanto, a gente consegue aqui conciliar dois elementos fundamentais, que é garantir a preservação do solo e também a proteção dos ecossistemas. Então, acho que essa é um pouco né, a lógica mais ampla do projeto, e aí o produtor tem que ser cliente Itaú, cliente Mosaic, para poder fazer parte desse negócio. Condição sine qua non, né? Sine qua non. Acho que é importante dessa agenda de poupa-terra, João, você foi muito categórico nessa e pincelou certinho. Acho que quando a gente fala dados que a própria Embrapa reforçou na COP, durante a COP, que quando você olha a produtividade, aliás, a produção agrícola no Brasil de grãos, nos últimos 40 anos, mais do que multiplicou 6 vezes. E quando a gente fala de área explorada, a gente dobrou a área explorada pela agricultura aqui no Brasil. Isso é sustentabilidade na veia, isso é trazer. Logicamente, grande parte desse incentivo veio de tecnologia. Tecnologia de sementes, tecnologia genética, tecnologia de adoções de práticas mais sustentáveis, como o plantio direto, que vem desde a época da década de 60, 70, enfim, e que hoje mais de 35 milhões de hectares no Brasil já adotam o plantio direto, que está totalmente conectada com a prática que a gente vem reverberando de manter a cobertura no solo, de você ter a cobertura verde durante os ciclos das culturas. Então, nada diferente daquilo que a gente que a agricultura brasileira já vem pregando. O que a gente quer fazer é, de novo, reforçar e aumentar o incentivo para que os agricultores continuem adotando essa prática, que é extremamente vitoriosa para o agro brasileiro, né? Exatamente. E quando esses produtores já praticam ou passam a praticar dentro dessa parceria, usando os produtos da Mosaic, sendo cliente do Itaú, quais são as condições, quais são os incentivos que eles passam a ter? Pois esse ponto que o Arruda colocou é muito fundamental, né? Assim, nós temos todo um pacote tecnológico hoje que ele é muito, né, adaptado à realidade do produtor, melhora o sistema produtivo dele, só que muitas vezes é necessário incentivos porque esse pacote tem um custo, né, adicional que muitas vezes num contexto, né, desafiador, até no momento que nós vivemos, nem sempre o produtor adota esse pacote tecnológico, né? Então a nossa parceria ela justamente traz um certo incentivo, né? Porque hoje nós temos, né, toda uma estrutura onde Mosaic e Itaú são parceiras nessas operações e, portanto, nós conseguimos dar um recurso incentivado para esse produtor, né, trazer todo um olhar, né, técnico graças ao conhecimento da Mosaic e também graças a todo o conhecimento do Itaú BBA, que tem uma diretoria exclusiva de agro. Então nós temos hoje um time comercial que é especializado em agro e é especializado em finanças, então a gente consegue também prover para o cliente toda uma solução muito adaptada a esse negócio, né? Eu acho que a gente conseguiu junto com isso unir financeiro, produtivo, recursos incentivados para justamente incentivar o produtor a melhorar o seu sistema produtivo, né? Perfeito. Inclusive, produtor que está nos assistindo, o Nutrição de Safras tem vários materiais que falam sobre sustentabilidade, como aplicar na prática e no seu manejo. A gente vai deixar disponível na descrição aqui do episódio. Startamos essa parceria na COP30, estamos já aqui com várias ações. E aí, quais são os próximos passos futuros? Temos planos? A gente gosta de saber também essa parte aqui. Boa, posso tocar essa? Começar, você me ajuda aqui, João. Acho que sim, a gente começou a parceria, de novo, uma operação estruturada, que a gente tem um fim determinado, como o João bem falou, a gente está falando de adoções de práticas como condição sine qua non, ter pelo menos 25% da área do produtor coberta durante os entreciclos, coberto por uma cobertura verde. Essas são as condições básicas para aplicabilidade para esse fundo, de novo. Assim como outras práticas. É necessário que o produtor, que o time técnico faça o treinamento dentro do Unimosaic, enfim, que são treinamentos focados, como você bem falou, focados em sustentabilidade, ponto.
essas são as condições sine qua non para que o cliente, que é cliente do Itaú BBA, cliente da Mosaic, ele possa ser utilitário desse produto. Logicamente, tem outras regras a serem seguidas, mas a gente não vai explorar com tanto afinco aqui. Quando a gente fala de futuras parcerias, sim, a gente tem pensado como que a gente pode incentivar cada vez mais a adoção, não só a adoção, mas a manutenção dessas práticas sustentáveis. Porque, de novo, acho que o agro brasileiro que já é um exemplo para o mundo de sustentabilidade. Então, acho que a COP30 trouxe essa oportunidade, essa janela de desmistificar um pouco isso para o mundo como um todo, trazer o agro brasileiro como a solução, grande parte da solução. Então, a gente pode tangibilizar vários exemplos. Fala de energia limpa no Brasil, 90%, 95% da nossa matriz é limpa, 30% vem do agro, os biocombustíveis estão aí uma realidade. Enfim, como várias outras agendas positivas do agro. E aí, quando a gente fala de como manter o incentivo, acho que passa por esse tipo de parceria, você trazer ferramentas para que os produtores continuem focados em soluções sustentáveis, porque o agro ele é cíclico. E como cíclico, você tem momentos de baixa, onde o agricultor, porventura, ele pode ser pressionado a adotar práticas, vamos dizer, menos sustentáveis. Vou dar o exemplo, acho que a gente está passando por um ano super relevante de fertilizantes com menor solubilidade, e de novo, acho que o produtor tem toda e qualquer condição para ele tomar a decisão de comprar, mas ele precisa saber o que ele está comprando. Isso é sustentabilidade. Já que vai investir, investe numa fonte mais solúvel, que vai te trazer mais retorno, e esse tipo de ferramenta vem a propiciar a oportunidade do produtor continuar adotando o prático sustentável. Então, eu sempre fico brincando com esse balanço, né? É um incentivo ou é uma alavanca? Neste caso, eu acho que a gente está nesse fundo especial, a gente está falando de incentivar os produtores que já adotam práticas continuarem adotando, certo, João? Eu acho que tem um pouco do que você colocou, né? A gente, como instituição financeira, né, saber o risco do cliente é algo muito relevante, né? E no final do dia, nós sabemos que os produtores que adotam essas práticas são produtores melhores, né? Claro. E o grande desafio nosso é como a gente quantifica isso, né? Então é interessante que nós iniciamos um trabalho já nesse metade do ano, fazer o comparativo desses produtores que adotam tais práticas, né? E é muito interessante que esses produtores têm uma avaliação melhor. Então a gente consegue também construir toda uma estrutura onde melhora a situação do produtor, melhora a nossa relação com ele, a própria relação da Mosaic com esse cliente, e a gente então entra num ciclo virtuoso, né? E sobretudo em momentos, né, mais desafiadores, assim, a gente está unido nesse processo, né? Porque, na verdade, a sustentabilidade, ela precisa, né, ser apoiada por toda a cadeia de suprimento, né? Então, acho que ter aqui, né, crédito, insumos, de repente ter compradores e tal, acho que isso faz uma cadeia muito bem estruturada. E muitas vezes tem muita discussão, né, de quem paga a conta pela sustentabilidade, né? E no final do dia, a sustentabilidade, ela vai beneficiar toda a cadeia, né? Então, se toda a cadeia estiver engajada, muito mais fácil a gente conseguir disseminar essas práticas e fazer isso ser algo constante, como o Arruda colocou, não só algo que acontece um ano e depois a gente não tem a continuidade desse processo, né? Sustentabilidade é o tripé, né? Social, ambiental e econômico. Então, não tem como você falar em sustentabilidade se a cadeia não tiver rentabilizada. Alinhada nisso, exato. É isso. Perfeito. E aí a próxima pergunta está muito linkada a isso. Como as empresas, a Mosaic e o Itaú BBA, pensam a sustentabilidade na prática no dia a dia de vocês, assim? Para nós se tornou, como eu comentei, algo muito central, assim, na nossa relação com os nossos produtores, né? Porque no olhar até, né, SG, a gente entende muito, assim, primeiro, né, o pilar do E, né, que eu li é o econômico ou o ambiental, né, se for o environmental ou o econômico, ele tem muito um olhar da gente olhar todo o compliance, o compliance ambiental daquela propriedade, olhar um pouco o sistema de produção desse cliente. E no final do dia, quando a gente tem esse olhar, né, de entender melhor o cliente, a gente consegue reconhecer práticas que muitas vezes não são reconhecidas tradicionalmente, né? E o produtor, muitas vezes a gente fala para o produtor assim, pô, eu faço aqui a melhor coisa, ninguém me reconhece, né? Então, ter um olhar assim muito de ESG é você reconhecer esse produtor. Então, a gente precisa estar muito próximo desse cliente, vendo qualquer tipo de não adequação e ajudar muito nessa regularização. Então, é muito interessante que às vezes a gente percebe irregularidades, apitam, né, algum embargo e o cliente não sabia, e graças ao nosso trabalho de ir lá apoiar o cliente, ele volta a se regularizar. Então a gente consegue também ter esse trabalho de reinserir esses produtores que muitas vezes sofrem algum tipo de sanção. O S, né, de social, ele também é muito relevante. Hoje a legislação trabalhista é muito rígida, né? Então, se o produtor não tem um bom
alinhamento com o NR31, um bom alinhamento com todas as questões sociais e trabalhistas, ele pode sofrer um embargo, pode sofrer uma sanção, mas também toda uma visão sobre o S na questão mais de recursos humanos é fundamental para reter talentos nas empresas, né? Existe um desafio enorme de manter mão de obra qualificada no agro, sobretudo na primeira etapa da propriedade rural. Então, ter bons produtores que têm uma visão de RH, de construção de equipe, é muito importante para a sustentabilidade dessa empresa no futuro. E o G da governança também é muito relevante, né? Empresas com baixa governança, a chance de ter conflitos, seja familiares, de sucessão, ele é muito grande, né? Exato. E em operações de longo prazo, nós temos alguns programas de longo prazo, né? Como é que você se relaciona com uma empresa que não tem uma boa governança? Amanhã o patriarca falece, amanhã tem um divórcio, e isso compromete a empresa como um todo. Então, no final do dia, essa nossa prioridade em olhar o ESG, ela tem muito um fundamento de reconhecer o produtor, apoiar o produtor e melhorar a nossa relação com ele para uma relação duradoura, né? Então, acho que para a gente se tornou muito central numa análise, né, de como esse produtor está apto a produzir e coexistir nesse mundo cada vez mais complexo, né? Eu vou trazer um ponto que recentemente a gente estava num fórum de liderança e eu ouvi um dos líderes citar isso. Ele falou: o agricultor brasileiro, naturalmente, ele é inovador. E a inovação e a sustentabilidade, elas caminham juntas. Então, o agricultor brasileiro, ele vem de um exercício econômico que ele tem poucos incentivos. E aí, claramente, comparado ao restante do globo. Então, ele precisa buscar inovação, ele precisa buscar se diferenciar no mercado, porque desde que ele começou a prática, ele tem poucos incentivos de maneira geral. E eu não estou falando só governamental, eu estou falando da cadeia como um todo. O custo do Brasil é muito caro, às vezes é longe do porto, enfim, ele tem grandes dificuldades. E ele precisa buscar a diferenciação, ele precisa buscar a inovação em prol do negócio. E a inovação vai caminhar junto com a sustentabilidade. Então, a gente está falando de adoções de práticas que ele vai fazer, vai produzir mais no mesmo hectare, na mesma região, sem precisar, logicamente, abrir mais nenhum pedaço de terra. E aí não tem como a Mosaic se desprender dessa estratégia. Então, o nosso foco estratégico, trazer a sustentabilidade para o centro da nossa estratégia, é logicamente pensar no agricultor, é pensar no futuro. Então, todo o nosso desenvolvimento de produtos diferenciados, e a nossa jornada que começou desde 2009, quando a gente lançou nosso primeiro produto diferenciado, foi o Micro Essentials, enfim, justamente mostrando ao produtor como você pode produzir mais, investindo num produto diferenciado, mas produzir mais no mesmo hectare. Isso é pensar estrategicamente, isso é desenvolver sustentabilidade através de inovação. Então, a gente vem numa jornada de inovação desde 2009, de lá para cá a gente trouxe várias soluções ainda de fertilizantes, nessa jornada de inovação, que era basicamente incremental, usar o mesmo recurso, produzir mais por hectare, dando ferramentas para o produtor. A gente também está numa jornada da adoção dos 4 R's, ou aqui no Brasil, os 4 C's. Então, como que eu uso a fonte certa de fertilizante, no momento certo, na dose certa, na cultura certa, que é a sustentabilidade. Então, a gente recentemente lançou a plataforma Mosaic Hydrobalance, que é o nosso portfólio para fertirrigação, pensando em sustentabilidade, como eu melhoro o uso da água, como eu melhoro o uso de nutrientes em prol de uma maior produtividade e desprender menos de recursos. Lançamos recentemente Mosaic Bioscience, acho que aqui cabe uma jornada de discussão inteira para a gente falar, mas Bioscience vem muito disso, como que eu ouço o agricultor, o apelo, a necessidade do agricultor e trago soluções em prol, lembra do tripé? De saúde física, química, mas biológica do solo. Como que eu invisto naquele bem mais precioso do produtor, que é o solo. É ali que ele deposita todas as suas moedinhas e colhe no futuro tudo aquilo que ele investe. Então, nós temos trazido soluções dessa interação fertilizante, pensando em bionutrição fertilizante, biológicos, que aumenta a eficiência do uso de nutrientes. Consequentemente, você produz mais raiz, consequentemente, você produz mais planta, você sequestra mais carbono, consequentemente, você usa melhor a água. Então, é uma jornada de inovação que está no DNA da Mosaic e está conectada à nossa estratégia futura. Então, é natural falar de sustentabilidade, porque a gente já tem uma jornada de inovação muito forte. Perfeito, pessoal. E agora eu fiquei bastante curiosa, eu acho que quem está assistindo também. Como serão as ações nesse primeiro momento e outros produtores que possam se interessar pelo tema, pela parceria? O que vocês indicam? Bom, vou começar aqui, mas
De novo, acho que esse primeiro produto, esse primeiro parceria que a gente tem lançado e a gente pensou muito num público seleto de produtores que são clientes da Mosaic e do Itaú BBA, e a gente tem trabalhado, nossos times comerciais na ponta têm trabalhado em conjunto para que a gente possa ofertar essa solução inovadora para esses produtores. Logicamente, todo produtor que tenha, e grande parte desses, consequentemente, podem nos procurar e falar, cara, tenho práticas sustentáveis, a me adequo nesses parâmetros, por que não a gente vir a pensar em potenciais soluções em conjunto? Então, acho que é um encorajamento do nosso time comercial, mas, acima de tudo, dos produtores que adotam práticas sustentáveis, nos procurarem proativamente, sem problema nenhum. Será um prazer. Boa. Nós tivemos o primeiro piloto, né, que nós fizemos para rodar um pouco essa parceria. Nós tivemos um produtor que foi contemplado. Eu acho que foi uma experiência muito boa, até para a gente poder testar se de fato a solução ela é aderente. Eu acho que nós tivemos um resultado muito interessante. E aí eu acho que a gente começar agora a trabalhar com esse grupo de produtores e isso expandindo, né? Acho também que um pouco do que o Luiz falou, né, assim, é o produtor que usa a prática, mas também que tem interesse muito também na temática de sustentabilidade, porque no final do dia é um ciclo muito virtuoso, né? E eu acho que aqui também tem até uma conexão com a tua pergunta que você fez com relação à COP30, né? É muito interessante ver como a imagem da agricultura e o papel que a agricultura desempenha na discussão de mudança climática, ela mudou muito, né? De uma agricultura que era muito vista como vilã, né, para uma agricultura hoje que ela é parte das soluções, né? Então, durante lá Belém, muito assim a discussão sobre a agricultura era como a agricultura deve acelerar a adoção de práticas para poder reduzir as suas emissões, se adaptar aos impactos do clima, né, que para isso precisa de financiamento, de parcerias e tal. Então, no final do dia, o produtor acabou sendo um grande agente da solução para o enfrentamento dessa temática, né? Porque se a gente avançar na agenda, nós iríamos produzir mais biocombustível, produzir mais soja intensificada com práticas como a que nós estamos discutindo aqui, soja e outros grãos, pecuária cada vez mais eficiente, com animais mais jovens, com recuperação de pastagem, assim por diante, usando recursos cada vez mais eficientes, ou seja, deixando, por exemplo, de usar plástico e de petróleo para usar bioplástico, bioprodutos e assim por diante. Então, a agricultura, no final do dia, vai ser a grande produtora de matérias-primas para essa economia, né? Eu acho que a gente, como produtor rural e como setor agropecuário, a gente tem que estar muito animado nesse processo, porque a agenda está muito construída para nos beneficiar nesse sentido, né? E aí eu acho que até um pouco contando, né? A gente como banco se estruturou muito para criar esse portfólio de linhas para financiar a adoção de práticas sustentáveis, né? Então hoje nós temos algumas tecnologias como plantio de cobertura, uso de bioinsumos, recuperação de áreas degradadas, que são práticas que nós elegemos para compor um portfólio de linhas sustentáveis, onde a gente dá um incentivo para o produtor. E o que é interessante é como a gente conseguiu ter escala nesse processo, né? A gente começou mais ou menos esse projeto fazem 3 anos, e hoje quase 15% dos produtores rurais do banco já utilizam essas práticas. Então a gente conseguiu hoje ter uma carteira de quase 5,6 bi de real. Então a gente consegue ter escala, mostrando que o país é um celeiro de soluções, não para nicho, né, mas para soluções de enfrentamento macro desse grande temática, né? O que coloca a gente numa posição muito favorável nesse processo todo, né? Extremamente favorável. Grande virada na COP30. Grande virada na COP30. Sensacional. Concordo com vocês. E para a gente é uma honra fechar o Feras do Agro com tanta notícia positiva. A gente sabe que esse ano foi desafiador para o Brasil, para o agronegócio, mas eu queria agradecer vocês pela presença, foi uma verdadeira aula. Você que está nos assistindo, tiver dúvidas, quiser saber mais, pode deixar nos comentários. Todas as plataformas têm essa opção e o YouTube também. Arruda, João, muito obrigada e aguardo vocês para mais rodas de conversas. Fiquem à vontade para despedir. Arruda, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa voltar daqui a um ano com grandes resultados e grandes Animada, hein? Mostrar para o nosso público aqui. Foi um prazer, João, receber você aqui. Aliás, um disclaimer aqui, o João é produtor rural e usa nossos produtos como cliente da Mosaic, cliente e tal, então eu estou aprovando. Então temos um case de sucesso aqui. Então foi um prazer receber. Eu acho que o João tem muito conteúdo, a gente poderia ficar horas e horas batendo papo aqui, mas de novo, a oportunidade da gente firmar a nossa parceria, marcar território, comunicar para os nossos times, mas acima de tudo para os clientes, que sim, a gente está junto nessa agenda, que a gente está fortalecendo e alavancando cada vez mais práticas sustentáveis no campo. Então, contem com a gente, contem com nossas oportunidades e vamos para cima.
Para você que está nos escutando no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita, nos siga para que você possa receber notificação toda vez que sair um episódio novo. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Sempre tem muito conteúdo relevante por lá. Até a próxima e um feliz 2026.